boa noite! Tudo bem com você? Hoje é dia 16 de abril de 2025. Estamos começando aqui mais um dos nossos cultos semanais. Somos a primeira Igreja Batista em Cascadura, no Rio de Janeiro. Espero que você esteja bem aí na sua casa. Nós estamos vivendo essa semana que é chamada Semana Santa. No final de semana, com certeza nas nossas igrejas, nós estaremos relembrando do sacrifício de Jesus e da sua ressurreição. A data mais importante do cristianismo, porque ele morreu, mas ele ressuscitou também. E nós vamos com certeza morar com ele em breve. E eu já quero começar falando sobre esses assuntos aqui também com você, para que a gente já se inspire para tudo que virá até o fim da semana. Então eu quero relembrar com você os textos e algumas músicas que lembram estes fatos importantes, morte e ressurreição de Jesus. Vamos ler o primeiro texto aqui. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Um texto bem longo lá do Evangelho de Mateus, mas que conta com muitos detalhes, toda aquela cena triste, tudo aquilo que estava acontecendo. Uma cena triste, mas ao mesmo tempo sobrenatural, onde houve trevas em toda a terra, onde houve terremotos e são os santos ressuscitando e tantas coisas que isso realmente só poderiam acontecer porque estava se tratando ali do Filho de Deus. Eu quero que você acompanhe comigo agora uma música que é muito interessante. Ela faz parte de um musical de Páscoa chamado Vivo Está, e ela fala um pouquinho do ponto de vista de Deus sobre essa cena, como se Deus tivesse feito a letra da música, e aí ele contando o que ele está vendo lá de cima, o que ele está sentindo e etc. É uma letra bastante forte. Eu espero que você realmente preste bastante atenção e pense muito nisso, nesse fato tão importante da nossa história. Vamos ouvir. Dos altos céus, ó Pai, olhava tudo, cena cruel para um coração de pai, com risos e deboches o pede
vi as suas faces de desprezo e a coroa que Jesus ganhou. E enquanto ele era a diversão dos tolos, sim, com tristeza Deus falou: este é meu filho que torturais, este é meu filho que coroais de tanta dor. Eu sinto vê-lo sofrer. Eu poderia resgatá-lo, eu poderia libertá-lo, mas escolhi deixá-lo morrer. Deus viu a cruz que Cristo levaria por ruas cheias de gente a gritar. Enquanto ele caminhava ao monte, os céus ouviram Deus falar. Não saber. Este é meu filho que torturais, este é meu filho que coroais de tanta dor. Eu sinto vê-lo sofrer. Escolhi Eu poderia resgatá-lo, eu poderia libertá-lo, mas escolhi deixá-lo morrer. Não sabeis que este é seu corpo e sangue, dado por vossas transgressões. Não sabeis que este é meu filho amado, precioso filho E sabe qual a melhor parte de tudo? Apesar dessa tristeza da morte de Jesus, desse ponto de vista de Deus que nos mexe tanto com a gente,
é que ele ressuscitou. E isso aí nenhum outro fez, só o nosso Jesus. E aí eu vou ler com você agora o trecho da Bíblia que fala dessa ressurreição também, e depois nós vamos cantar a música que a cruz não conseguiu vencer o autor da nossa vida. Essa você conhece, eu tenho certeza que você vai cantar junto. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentias. Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia além de ti perdoar os meus pecados. Com autoridade garantir vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Adorar em espírito e em verdade, declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentia. Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia nem de ti perdoar os meus pecados. Eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida.
meu Salvador. O Lar da Paz foi fundado no ano 2000 por nós, missionária Camila e pastor Charles, com o propósito de acolher crianças em situação de vulnerabilidade, oferecendo a elas amor, cuidado e a esperança de um futuro melhor. Ao longo desses 24 anos, mais de 400 crianças passaram pelo Lar da Paz. Muitas chegaram em situações extremas de abandono, pobreza e sem qualquer perspectiva de um futuro melhor. Mas Deus, em sua infinita graça, reescreveu suas histórias aqui. Mas hoje eu quero compartilhar a história de uma jovem chamada Priya. Ela chegou ao Lar da Paz com 9 anos de idade, junto com seus 3 irmãos. Eles enfrentaram uma situação extremamente difícil. Sua mãe havia falecido cedo, deixando as crianças sozinhas e sem apoio. Before that, our life was really a struggling life, as my mother was taking care of us alone, as my stepfather was working as a driver, and he used to come home during festival time only, but it was very hard for my mother to take care of us, but somehow she was taking care of us, but we didn't have proper facilities like proper house, proper clothes to wear, and balanced diet food to eat, but as my mother passed away in 2012, it was very sad, but God has changed that moment into a beautiful thing. And Quando Priya chegou, ela estava cheia de dor, marcas de abandono, mas Deus tinha planos lindos para a sua vida. Aqui ela e seus irmãos não encontraram apenas um teto, mas encontraram uma família, receberam amor, educação e, acima de tudo, conheceram o amor transformador de Jesus. from that time, our life has been changed, and I can see God, that God is working in our lives, as my middle sister is studying in theology in a college, and my other 2 siblings are studying in high school. Hoje Priya está no último semestre da faculdade, um sonho que parecia impossível no passado. Ore para que Deus continue abrindo portas para que possamos alcançar mais vidas nesta nação. Muito obrigada por caminhar conosco. Obrigada por fazer parte do que Deus está fazendo aqui no sul da Ásia. I would like to show my gratitude to you, and I would like to give thanks to you from the bottom of my heart, and I'm so happy and I'm able to stand on my feet because of you. Thank you so much, and Happy New Year! Queridos irmãos, saúde e paz. Sejam muito bem-vindos a mais um culto no meio da semana, culto doméstico, numa quarta-feira muito especial, na semana chamada Santa, na semana da ressurreição, na semana da paixão, a semana mais importante da história da humanidade. Amém? Hoje é quarta-feira, com a bênção de Deus, 16 de abril de 2025. Irmãos, sem essa semana, sem ressurreição, não haveria igreja. Eu e você não existiríamos em Cristo. E nessa semana nós estamos refletindo sobre os últimos dias da vida de Jesus. Aí começa com uma pergunta para você. Hoje é quarta-feira, se você soubesse que você ia morrer na sexta-feira, o que você ia fazer? Como é que você viveria esses últimos dias? Pois é, a gente só pode especular um monte de coisas, mas quando nós olhamos para a vida de Jesus, ele sabia que tudo isso ia acontecer. Ele cumpriu a sua missão. Ele não abandonou nada, ele não deixou ninguém para trás. Ele simplesmente continuou firme no propósito para o qual ele veio. Que eu e você possamos, todos os dias de nossas vidas, enquanto o Senhor nos permitir viver,
possamos cumprir a nossa missão. Vocês puderam aí ver a Rose, né, que junto com o Gesimar estão lá em Unamar, naquela vida boa lá em Cabo Frio. Acho que vai à praia todos os dias. Olha só que coisa boa, né? Vocês leram aí dois textos, um no capítulo 27 de Mateus e outro no capítulo 28. E no 27, né, quando Jesus está lá na cruz, o pessoal ainda zombava. Tem muita gente que não tem noção de nada na vida, não é? E aí, mais uma vez, é colocado em xeque o relacionamento de Jesus com o Pai, de Jesus com Deus. E eles falam o quê? Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Lembra quando Jesus estava se batizando, iniciando o ministério dele, e agora ele está terminando o ministério dele. Satanás lá no deserto, se tu és o Filho de Deus, né? Faça essas pedras se transformarem em pães. Se tu és o Filho de Deus, dê ordem aos teus anjos para te pegar. Se tu és o Filho de Deus, né? E fica ali provocando. As pessoas estão sempre colocando em dúvida o nosso amor por Deus e o amor de Deus por nós. Mas eu quero dizer para você, nesse dia, nesta noite, nessa semana tão especial, que ninguém pode nos tirar de Deus. Ninguém pode tirar o amor do Senhor. Talvez você esteja vivendo um período de que as pessoas estão zombando de você. Ah, tu não é crente, mulher? Por que acontecem essas coisas? Você que é jovem, você, meu irmão, lá no teu trabalho, meu irmão. Ah, você não diz que é crente, por que os negócios não estão bons? Ah, fulana, você diz que é crente, por que Deus não te cura? Você já viveu isso? Eu já vivi algumas coisas dessas. Mas isso não muda nada o que nós temos pelo Senhor, o Senhor tem por nós. Ele precisou viver o desamparo na cruz, né? Se não houvesse aquele momento do desamparo, ele não poderia morrer. Nós sabemos muito bem disso. A gente vê ali um gemido da criação quando tem um terremoto, quando tem uma espécie de um eclipse, quando a rocha ela vai se fender, o véu do templo vai se rasgar. Coisas maravilhosas foram acontecendo e ali, preste atenção no texto lá quando você for ler. Leia de novo se for o caso. Já houve uma ressurreição e muitos mortos, muitos santos haviam ressuscitado e andado pela cidade e muitos os viram. Já era um preâmbulo, né? A antessala do que vai acontecer no futuro, quando houver a ressurreição de todos os servos do Senhor e todas as pessoas, né? Quando vai finalizar a volta de Jesus. Mas eu já preguei sobre isso e trago, né, um destaque para aquela declaração do soldado romano, do centurião que estava ali abaixo da cruz. Ele percebeu tudo aquilo que estava acontecendo. E nos evangelhos, a maior declaração é dele, um incrédulo, um homem hostil, o homem que representava o opressor. E ele diz o que? Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. A verdade do Evangelho passa por muitas bocas que muitas vezes nós achamos que não poderia passar. Vocês puderam ouvir um dueto lindo de Eduardo e Silvana. Fazia tempo até que eu não os ouvia, cantando Este é meu filho. Né? A gente se emociona, a gente chora, você deve ter sentido isso no coração. E ele, num determinado momento do louvor, diz o quê? Ele se tornou na cruz diversão dos tolos. Só os tolos podem se divertir com o sofrimento dos outros. Cuidado, não importa quem seja, nunca se divirta com a desgraça de ninguém. Nunca sinta-se feliz porque alguma coisa aconteceu de errado com fulano, beltrano ou cicrano, independente de quem essa pessoa seja. E outro momento que ele diz assim, Deus escolheu deixá-lo morrer. Então, é a soberania de Deus. Deus escolheu deixá-lo morrer para que eu e você pudéssemos ter vida, queridos. E vida em abundância. Receba essa palavra no seu coração. Não sei como é que foi o seu dia. Não sei como é que serão os próximos.
Mas independente de qualquer circunstância que eu e você possamos passar, e a gente sempre fala sobre isso, tem um propósito. Às vezes Deus deixa morrer algumas coisas na nossa vida, para que a gente possa viver algo maior lá. E essa semana, que é a semana que a gente relembra a dor, Jesus vai abrir a outra semana daqui a pouquinho, só vão existir pequenas ressurreições a partir de mortes. Então, eu já vivi vários tipos de mortes no decorrer da minha vida, e você também, se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus experiente, e talvez você seja novo na fé, você ainda vai viver muita coisa com o Senhor, e pode ter certeza que muitas lutas virão, mas pode ter certeza maior ainda que o Senhor estará com você em todas essas lutas. Quando então nós vamos para o segundo texto lido aí de Mateus 28, começa dizendo que no primeiro dia da semana. Para nós, hoje nós chamamos de domingo, mas os dias em hebraico, a língua hebraica ela é muito objetiva, e era assim, o dia em hebraico é Yom, e domingo então, o primeiro dia era Rishon, que significa primeiro. Então era Rishon, Sheni, Shishili, Revi, Shamashi, Shishi e Shabat. Dia primeiro, dia segundo, dia terceiro, quarto, quinto, sexto e o Shabat, que era o dia do descanso. Esse Rishon vem da palavra Rosh, que significa cabeça. Então o primeiro dia é o dia cabeça dos outros dias. Então Jesus, que era o Criador, era o cabeça da igreja, era o cabeça de uma nova criação, ele vai ressuscitar onde? No primeiro dia. Nunca esqueça disso. O sábado Jesus descansa, Jesus morre no sexto dia, já fiz essa dinâmica com vocês. Jesus morre no sexto dia, que era o dia que Deus terminou toda a criação e viu Deus que era bom. Lembra disso? Criou o homem e a mulher, finalizou. Sétimo dia Deus descansou, tudo foi organizado, tudo foi completado. Jesus então descansa no túmulo no sétimo dia e ele ressuscita no primeiro dia de uma nova criação. Amém? Nós somos parte da nova criação. Jesus, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, ele é o novo Adão. Então nós somos a igreja de Jesus que nasceu para um novo tempo. Nós não somos frequentadores de culto, membros de igreja, batedores de palma, participamos de uma ONGzinha que distribui cesta básica. Nós fazemos parte de uma nova criação. Isso se você pertence a Jesus e anda na presença dele. Amém? Jesus vai dizer para elas as mulheres vão ao túmulo, lá no jardim do túmulo, chega lá, está vazio, e quando Jesus se encontra com elas, diz o quê? Não temas. E nesse momento, o Senhor Jesus está dizendo para você, através de mim, estou emprestando as minhas pregas vocais, dizendo para você, não temas. Não importa o que eu e você passemos, não temas. Ele ressuscitou. O maior inimigo foi vencido, a morte. Aleluia por isso. Então, continue firme na missão. Vamos completar a missão, é o tema da campanha de missões mundiais, correto? Então, ressuscitou, disse o anjo, e ele dá uma ordem para elas. Ide depressa, e dizei aos seus discípulos, aos meus discípulos. Então já tem ali uma ordem expressa, vai depressa e avisa que eu ressuscitei. E lá no final do capítulo 28 a gente tem a ordem, ide por todo mundo, pregai o evangelho, diz para todo mundo que eu venci a morte. A boa notícia é essa, irmãos. Diz para todo mundo que eu ressuscitei, o maior inimigo foi vencido, o maior inimigo não é império, o maior inimigo não é a fome, o maior inimigo não é a dor, não é a enfermidade, não é a tristeza, não é o abandono. O maior inimigo é a morte e ele venceu a morte por mim e por você. Deus o deixou morrer, Deus escolheu deixá-lo morrer para que eu e você pudéssemos viver. Você pode também
adorar o Senhor cantando com Sérgio Lopes, cara, velha guarda aí, né, da música cristã, Entre Nós outra vez, lembra disso? E coisa boa, diz assim: a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Adorar em espírito e em verdade. Só os filhos de Deus adoram em espírito e em verdade. As outras pessoas, quem não crê, não adora. Deus não está muito preocupado com quantos instrumentos a gente tem no culto. Se é piano, se é guitarra, se é bateria, se é teclado, se é trompete, se é violino, uma orquestra inteira. O que importa é que o adorador adore em espírito e em verdade. E aí quando a gente ouve esses louvores e vê esse pessoal que já tem uma jornada boa, eu sou da geração, e talvez você seja da minha também, eu estou com 55 anos, eu sou a geração da transição de um século que termina, de outro que começa. Eu sou a geração de um rompimento com uma religiosidade, um tradicionalismo muito grande, por uma nova fase, um tempo de avivamento, de mudanças, de crescimento da igreja de um modo geral. E como se produziu coisa boa na área de música. Cada letra, homens e mulheres de Deus. Agora, tudo quando cresce, vocês sabem, né, vai se perdendo a qualidade. Hoje a gente tem muita coisa ruim nesse mundo chamado gospel, e nem sempre gospel significa cristão. Nós temos que tomar cuidado com isso. Nem sempre evangélico significa que é discípulo de Jesus. Vivemos tempos difíceis e dá uma saudade desse tempo de louvores tão bons, não é isso? Vocês também puderam ver um pequeno vídeo, não é, de um projeto chamado o quê? Lar da Paz, lá no sul da Ásia, a história de Priya. Projeto patrocinado pelo Deus Todo-Poderoso, que é o dono de tudo, Senhor de missões, mas através das suas ofertas, nesses anos todos. Continue participando em oração, continue ofertando, continue divulgando, e assim a gente vai vendo pessoas sendo salvas por Jesus. A campanha de missões vai até o último domingo de abril, a gente sempre faz 2 vezes. Então, se você não participou, você pode participar agora aí, vai aparecer o Pix, você pode dar oferta agora. Se você ainda não entregou o dízimo do Senhor, você pode fazer agora. Você que é membro da igreja, você que é nosso amigo, também pode fazer parte disso tudo também. A igreja de Cristo é uma só, e assim a gente vai salvando pessoas. Mas gostaria também, dentro dessa temática da última semana de Jesus, que começou domingo, quando Jesus entra em Jerusalém, montado no jumento, não é? O povo gritando Hosana, que significa em hebraico salva-nos, e ali eles abriram caminho. Jesus já começou, né, no templo, pegou o chicote, botou a galera para correr, e ele começa desenvolvimento, Jesus ensinando, Jesus volta para Betânia, Jesus tem seus pés lavados por aquela mulher que traz aquele perfume. Nós vamos ver Jesus amaldiçoando a figueira diante de uma palavra profética, porque ela estava com folha, mas não estava com fruto. E quando a figueira, ela quando já dá a flor, já tem o fruto. Ao contrário de muitas árvores, que primeiro dá toda uma florada e depois que vem o fruto. Então significava Israel. Então tem toda uma questão profética ali. Jesus vai ensinar, Jesus vai falar sobre várias coisas vindo do capítulo 21 de Mateus. Depois Jesus vai reunir os discípulos, Jesus vai falar daquele que vai trair. Sendo hoje quarta-feira, amanhã, quinta-feira, Jesus então vai para o cenáculo, ele reúne para a ceia, para a Páscoa. Ali vai falar de Judas, de quem vai trair. Depois, a quinta-noite, na madrugada, Jesus vai para o Getsemane. Ali tem um momento extraordinário de oração. Depois ali Jesus é preso. E aí ele já amanhece na sexta-feira, lá no Sinédrio, Caifás, e toda aquela conspiração contra Jesus. Vai ser preso, ele vai ser torturado, e depois Jesus vai para a cruz, e ele morre às 3 horas da tarde. Quando nós olhamos para essa última semana da vida de Jesus, que são retratados por filmes, e já vimos muitos, aquele Paixão de Cristo, de Mel Gibson, um dos melhores que nós já vimos até hoje, e até já sugeri para vocês
que é em desenho animado, né, animação. Esse filme Rei dos Reis está passando nos cinemas. Eu quero ver se não consigo ver essa semana, se não conseguir na outra. E leve seus filhos, netos, sobrinhos, que fala da história do Rei dos Reis. É um pai contando para o filho a história de Jesus. Eu tive esse privilégio. Eu contei todas as histórias bíblicas para os meus 2 filhos. E se você tiver filho pequeno, meu irmão, minha irmã, não abra mão de contar as histórias da Bíblia. Você que é avô e avó, ou tia, aproveita o tempo com seus netos, sobrinhos, e sempre que tiver uma brechinha, conta uma história da Bíblia, conta a história do reino de Deus, que isso vai pro coração dessa galera. Outro dia eu vi um bannerzinho no Facebook dizendo assim: toda mesa tem pão, comunhão e traição. E é verdade. Eu tenho certeza, ao falar desse tema e estimular você a trazer à memória algumas coisas, quantas pessoas passaram pelas nossas vidas e nos traíram. Nós conhecemos histórias de traição conjugal, maridos que traem as suas esposas, que para mim o adultério é o pior pecado que existe, é o mais covarde, é o mais cruel, é o adultério. Mulheres também, esposa traindo seus maridos, né? Infelizmente a mulher, no decorrer desse tempo pós-moderno, tem perdido um pouco dessa inocência e praticando os mesmos pecados que os homens praticam, usando os mesmos vícios, corrupção e tantas outras coisas. Às vezes na família, um irmão que trai outro irmão por causa de dinheiro, por causa de uma herança. É lá no trabalho que você pode ser traído por um colega que quer um cargo maior que o seu. Às vezes nos negócios tem gente que trai a gente para poder ganhar uma concorrência. E às vezes na igreja, né, irmãos? Infelizmente, pessoas que caminham conosco ali, mas são pessoas vaidosas, orgulhosas, narcisistas e cheias de neuroses. E por causa de tantos desejos, elas nos traem, elas nos abandonam. Então, quantas vezes pessoas que nós nos ajudamos estavam na nossa mesa, literalmente, eu já vivi isso. Sentavam à mesa comigo, a gente estava junto. E por causa de tantas coisas espirituais, essas pessoas nos traem. Mas o autor da nossa vida, o autor da nossa fé, o autor e consumador da nossa fé, viveu isso também. E eu queria estimular você a ler esses textos nessa semana. No momento que Judas resolveu trair Jesus, ele era ganancioso, ele era a pessoa, o tesoureiro ali, ele que cuidava das finanças, ele era o gestor, e ele era uma pessoa que tinha problemas de caráter. E aí a gente aprende uma coisa com Judas, irmãos, porque às vezes quando as pessoas pecam, a gente sempre quer culpar o outro. Ah, fulano fez isso porque o pai dele era ausente. Ah, fulano fez aquilo porque a mãe era muito rígida. Ah, o fulano saiu da igreja porque o pastor não ligou para ele no dia do aniversário. Qual a desculpa que Judas ia dar? Entendem? O melhor professor, o melhor mestre, o melhor amigo, o maior exemplo. Judas conviveu com pessoas maravilhosas naqueles 3 anos. Mas mesmo assim ele traiu. Por causa de quê? Por causa do pecado. No caso específico, a palavra de Deus se cumpre. E as pessoas, quando nos traem, e Deus permite que essas coisas aconteçam, é para que as escrituras continuem se cumprindo. Né? Como diz a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo fala sobre isso, João fala sobre isso, estavam entre nós, mas não eram entre nós. Deus permite que haja dissensões e divisões para revelar aqueles que não são. Isso acontece. Eu só espero que você que está me vendo agora não seja um traidor. Mas muitas vezes nós traímos Jesus. Quando não cremos da forma que deveríamos crer, quando nós não adoramos como deveríamos adorar, não somos obedientes como deveríamos ser. Quantas vezes nós participamos da mesa do Senhor ali, tomando o pão, o cálice, e muitas vezes não estamos na santidade, não estamos cumprindo a missão. Mas no dia de hoje, se o Espírito Santo falar alguma coisa com você agora, para o vídeo, vai orar, confessa, pede perdão e muda. Essa semana é um tempo da gente olhar para nós mesmos, fazermos um inventário, uma introspecção
diante do que significa a ressurreição, de que significa o reino, do que significa ser igreja. A gente está vendo muita coisa doida nas igrejas. A coisa está feia. Eu sou pastor, eu ando assustado com as coisas que eu vejo acontecer no ambiente pastoral, como os púlpitos mentem, como os púlpitos manipulam, quantas heresias em nosso tempo. Então precisamos entender que vai haver pão na mesa, vai haver comunhão, mas às vezes também traição. Que nós aproveitemos todos os momentos de comunhão com os irmãos, com a família, e nessa semana procure alguém, liga para alguém, mande uma mensagem, um Feliz Páscoa, pode até dar um chocolate, não tem problema nenhum, mas a mensagem é da ressurreição de Jesus. Tente ressuscitar essa semana algum relacionamento, hein? Alguém que ficou para trás. Permita que o Senhor ressuscite amor no seu coração, libere perdão, volte a ser alegria novamente. Ah, pastor, Jesus sofreu tudo para a gente poder não precisar sofrer tantas coisas. Cuidado, muitas pessoas estão doentes por causa disso, muitas pessoas estão cheias de crises por causa disso. Vivemos tempos muito difíceis. Mas eu gostaria também de pensar com vocês no capítulo 26, no versículo 39, quando Jesus vai para o Getsemane, chamado Casa do Azeite. Era onde a azeitona era moída ali, apertada para sair o azeite. E Jesus foi para lá. E lá ele foi orar. Lá ele passou a madrugada ali, junto com seus discípulos, os 3 mais chegados, Pedro, Tiago e João. Determinado momento que Jesus está ali, angústia e tristeza. Porque sabia o que é viver. Mas Jesus não estava, irmãos, ansioso. A ansiedade hoje é a marca do nosso tempo. Jesus não estava vivendo isso. Jesus estava triste. Ele não poderia ficar feliz. Ah, vou para a cruz. Ah, vou morrer, vamos cantar. Não. Não era só uma questão de dor. Era uma questão espiritual, de sentimento, de separação. O texto vai dizer no capítulo 26, quando ele vai ser preso no Getsemane, que eles cospem na cara de Jesus. Alguém já cuspiu na sua cara? Graças a Deus, ninguém nunca cuspiu na minha cara. Alguém já deu um murro em você? Alguém já deu tapa na sua cara? Eu já fui agredido sendo pastor, defendendo a igreja por causa de religiosos. Senti um pouquinho da dor de Jesus, o que é você ser agredido por causa do reino. Às vezes são mulheres que são agredidas por maridos violentos. Às vezes você tenha vindo de uma família disfuncional em que a violência fazia parte, o assédio moral, os xingamentos, eu não sei. Eu só sei que Jesus, ele vai viver isso. Todas as dores que ele poderia viver. E tem um momento que ele vai orar, ele vai dizer assim, Pai, ele vai dizer aqui, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Uma das orações mais lindas de Jesus. E ele diz o quê? Meu Pai. Queridos, nós temos uma paternidade eterna, nós temos uma paternidade suprema, nós temos uma paternidade espiritual que vem do Criador. Temos um pai biológico, eu tenho, você tem, chamamos de pai, mas o Pai do céu, o Pai das luzes, o Pai eterno, ele transcende tudo isso. Mas nesse caso de Jesus, ele não era um simples discípulo, um crente como eu e você que está falando com o Pai. Ali era uma relação de pai e filho, era uma relação da Trindade, era uma relação eterna, era uma relação perfeita. E ele diz, meu Pai. Quando Jesus diz meu Pai, ele também permite que eu e você façamos isso. Como na oração, Pai nosso que estás nos céus. Mesmo que o seu pai não tenha sido um bom pai, ou a sua mãe não tenha sido uma boa mãe, pegando a questão, né, dos nossos progenitores que deveriam cuidar de nós. Mas nós temos um Pai, que se você está me vendo agora, é porque Ele está te sustentando. Aleluia por isso. E Ele então
faz uma pergunta para o Senhor, né? Se possível, passa de mim esse cálice. Esse cálice significava a cruz, significava a dor, era o símbolo de se beber. O cálice poderia ser de bênção, o cálice poderia ser de maldição, de dor. Então, naquele momento, ele faz uma oração. E muitas vezes nós fizemos também, como eu já fiz. Quando alguma situação vai chegando e você sabe que aquilo vai render, que aquilo terá desdobramentos, você ora assim: Senhor, passa de mim esse cálice. Talvez você esteja bebendo um cálice amargo agora. Beba ele. Não fuja dele. Talvez você tenha feito essa oração. Mas beber o cálice amargo só bebe aqueles ao qual Deus tem um propósito de honrar essa pessoa. Quando o Salmo 23 diz assim: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Eu e você já vivemos também momentos em que Deus preparou a mesa na presença dos inimigos e nos honrou. E se você está na luta, continue. Aí ele diz assim: passa de mim esse cálice, todavia, né? Aquela expressão do português, né? De adversativa que a gente fala. Se não der, todavia, mas, porém, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Que oração de unidade, de dependência, de humildade de Jesus. Ele sempre falou isso: eu e o Pai somos um. Então, não é como eu quero, não é como você quer, é como Deus quer. E se Deus quer algo para mim e para você, é algo bom. Mesmo que nós tenhamos momentos de angústia, de tristeza, de cálices amargos, de abandono, de traição. Nossa, faz parte da vida cristã. Jesus nunca enganou ninguém. Não acredite nesse evangelho, essa teologia do bem-estar, esse triunfalismo, essa teologia da prosperidade, esses cultos malucos que a gente está vendo agora, desde as paredes pretas, luzes escuras, luzes diferentes, músicas diferentes, louvores estranhos, letras totalmente antropocêntricas, é o ser humano no meio de tudo, no centro de tudo, e Deus tendo que ser o nosso garçonzinho, declara para lá e para cá, determina para lá e para cá. Aí Jesus diz: não seja como eu quero, mas como tu queres. No dia de hoje, nesta noite, nesse dia, faça essa oração. Como eu tenho feito na minha vida até agora. Estou lendo os textos da semana aqui de Jesus, sempre colocando a minha vida diante de Deus, apesar de mim mesmo, apesar dos meus pecados. Mas como disse o louvor, Deus escolheu matá-lo por causa de mim, por causa de você. Então, lendo esse texto de Jesus tão maravilhoso, e ele então devolve para Deus, né? Como tu queres, é a soberania do Senhor. E ali ele vai ser preso, vai vir um beijo. Você já beijou alguém, traiu alguém? Espero que não. Se isso aconteceu, peça perdão ao Senhor. Mas já foi beijado por alguém que te traiu? É triste, é doloroso. Mas Deus permite que a gente beba esses cálices. E aí, queridos, Jesus vai ser preso, vai sofrer, vai para a cruz. Vocês leram o texto, lê de novo. Mas, no primeiro dia da semana, um novo tempo começou. E esse tempo já tem 2000 anos na história. E eu e você fazemos parte disso. Ele não está aqui, já ressuscitou. Amém? Aleluia por isso. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Lembrando, queridos, que no próximo domingo teremos o Café Pascal às 8h30 da manhã. Você já está acostumado. Se você não é membro de nossa igreja, se quiser participar, nosso amigo, nosso convidado, chegue lá às 8h30, leve um pão, um bolo, um suco, ou se não quiser levar nada, esteja lá conosco. E se você ainda não assinou na lista, fala com a Catiene na secretaria.
e teremos aquele momento gostoso, aquela ceia, todos juntos ali, com calma, com alegria, conversando, rindo, abraçando, e depois teremos o culto às 10h30, celebrando a ressurreição. O coral de nossa igreja vai cantar e teremos um domingo de Páscoa, um domingo abençoado. Aproveite esse feriadão, vai visitar alguém, faça um retiro, faça um tempo de jejum, de solitude com o nosso Deus, porque Ele merece que eu e você o honremos em todo o tempo. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Um grande abraço, fique na paz e até lá.